Antes das grandes pirâmides do Egito, antes de Babilônia, Roma ou Jerusalém, havia uma terra de reis e deuses que falavam com as estrelas. Ali, os primeiros relatos escritos da humanidade gravaram nomes que ecoam até hoje no inconsciente coletivo. Anu, Enki, Enlil, os Anunnakis. Mas quem eram? Seriam apenas mitos de uma civilização extinta? Ou há algo muito mais profundo por trás dessas figuras enigmáticas? Prepare-se para uma jornada além do tempo, onde arqueologia, religião, mitologia e ciência colidem. Neste vídeo, revelaremos tudo o que se sabe e o que se especula sobre os Anunnakis, suas origens, seus possíveis feitos e as pistas que eles podem ter deixado em nosso DNA e em nosso planeta. A origem da palavra Anunnaki está nas tábuas sumérias de argila, datadas de mais de 4.000 anos. Segundo esses registros, eles eram os filhos de Anu, o deus do céu. O nome significa literalmente aqueles que do céu à terra vieram. Os textos os descrevem como seres poderosos que habitavam as altas esferas da existência, mas que, por algum motivo, desceram à terra e passaram a reger o destino dos homens. Em alguns relatos, os Anunnakis são figuras divinas que julgam os mortos no submundo. Em outros, são arquitetos da civilização, mestres da sabedoria, da agricultura e da astronomia. A rica mitologia da antiga Mesopotâmia os coloca como personagens centrais na estrutura do cosmos. Não eram apenas símbolos abstratos, eles tinham nomes, funções, famílias, disputas, alianças, como reis reais. E é justamente essa humanidade dos deuses que levanta suspeitas. Por que uma civilização antiga descreveria seus deuses com tanto detalhe físico e hierárquico? Estariam registrando mitos ou memórias? A teoria mais popular sobre os Anunnakis ganhou força no século XX, com os livros de Zecharia Sitchin. Segundo ele, os Anunnakis eram seres extraterrestres vindos de um planeta chamado Nibiru, um planeta ainda não detectado por nossos telescópios, que faria uma órbita elíptica e muito extensa, passando próximo à Terra a cada 3.600 anos. Segundo essa hipótese, os Anunnakis vieram à Terra para extrair ouro, um elemento essencial para estabilizar a atmosfera de seu planeta natal. Mas, diante das dificuldades do trabalho manual, criaram uma raça híbrida feita a partir de hominídeos da Terra, o Homo sapiens. Essa teoria mistura astronomia, mitologia e genética. Mas a crítica acadêmica é feroz. Não há textos sumérios que mencionem diretamente um planeta chamado Nibiru nesses termos. Ainda assim, há descrições curiosas de objetos celestes, mapas estelares e conhecimentos astronômicos avançados demais para o período. Coincidência? Erro de tradução? Ou um conhecimento real que nos foi legado por civilizações mais antigas do que imaginamos? Uma das passagens mais enigmáticas das tábuas sumérias fala da criação do homem. Segundo o mito de Atrahasis, Enki e a deusa Ninhursag moldam o homem a partir do barro, misturado com o sangue de um deus sacrificado. Para a mente moderna, isso soa como metáfora para a manipulação genética. Barro representando o corpo físico, sangue como matriz do DNA. A ideia de que o Homo sapiens surgiu abruptamente, com uma explosão de capacidade cognitiva e linguagem, alimenta essas especulações. Como explicar o salto entre o Homo erectus e o homem moderno? Teria havido interferência externa? Os defensores dessa teoria afirmam que as grandes lacunas da evolução poderiam ser resultado de manipulação genética, talvez feita por uma raça superior. Mas o que nos impede de aceitar essa hipótese é o medo de confrontar a narrativa oficial da história humana. Se formos resultado de uma criação artificial, o que isso diz sobre o livre-arbítrio? E mais, o que aconteceu com esses criadores? As evidências físicas que sustentam as teorias sobre os Anunnakis estão espalhadas por museus e desertos. Tábuas de argila, selos cilíndricos, estelas com figuras aladas, zigurates imensos alinhados com estrelas. Um selo sumério mostra o sistema solar com todos os planetas.
inclusive um além de Plutão. Como eles sabiam disso há 4.000 anos? Há imagens que retratam os Anunnakis com elmos, asas, braceletes tecnológicos e bolsas misteriosas. Essas mesmas bolsas aparecem em culturas completamente diferentes, como os maias e astecas. Seria coincidência ou influência comum? As inscrições falam de Enki, o deus das águas e do conhecimento, e Enlil, o deus do vento e da guerra. Um deles favorável à humanidade, o outro impiedoso. Eles não pareciam apenas divindades simbólicas, pareciam senhores reais de carne e osso, com poder para criar, destruir e moldar civilizações. Mas o que aconteceu com eles? Para onde foram? Poderia uma civilização tão avançada ter deixado marcas além da Mesopotâmia? Na América do Sul, histórias de deuses que desceram do céu se repetem com nomes diferentes. Viracocha entre os Incas, Quetzalcoatl entre os Astecas, Bep-Cororote entre os Caiapós. No Brasil, pinturas rupestres em cavernas do Piauí mostram seres com capacetes e trajes incomuns. Os geóglifos do Acre, só visíveis do alto, desafiam nossa lógica. Seriam lembranças culturais de contatos antigos com seres celestes? Ou será que as culturas indígenas também criaram, de forma independente, seus próprios deuses astronautas? A semelhança entre mitos distantes nos faz refletir. Ou todos inventaram os mesmos símbolos, ou havia algo, ou alguém comum a todas elas. Se os Anunnakis existiram, teriam desaparecido, ou deixado heranças. Monumentos como as pirâmides de Gizé, o complexo de Baalbek, no Líbano, e as plataformas de Tiahuanaco parecem desafiadores até hoje, mesmo para a engenharia moderna. Como povos antigos moveram blocos de 800 toneladas com precisão milimétrica? Alguns pesquisadores afirmam que esses locais foram erguidos com conhecimento legado pelos Anunnakis, ou pelos descendentes de sua tecnologia. Outros acreditam que essas obras são o último eco de uma civilização global que precedeu todas as conhecidas: a Atlântida, Mu, Lemúria. Teorias, mas teorias com bases curiosamente sólidas. A comunidade acadêmica rejeita com veemência a ideia dos Anunnakis como seres reais ou extraterrestres. Para os historiadores, são mitos como Zeus ou Odin. Mas por que esse tema incomoda tanto? Talvez porque questiona as estruturas de poder. Quem somos, de onde viemos, quem nos criou. Se os Anunnakis fossem reais, a narrativa da criação judaico-cristã mudaria. A ciência teria que rever a origem da vida inteligente. A arqueologia teria que aceitar tecnologias pré-históricas. Talvez por isso, toda menção séria ao assunto seja taxada como conspiração. Talvez nunca tenhamos uma prova definitiva. Talvez os Anunnakis sejam de fato apenas personagens de uma mitologia antiga. Ou talvez sejam parte de um segredo muito maior, enterrado sob as areias do tempo, ou escondido dentro de nós. Mais importante do que a verdade literal é a busca, pois no fim, os Anunnakis nos ensinam algo profundo: a olhar para o céu e fazer perguntas, a não aceitar o óbvio, a cavar mais fundo. Afinal, os deuses podem ter partido, mas a curiosidade permanece. Se você gostou dessa investigação sobre os Anunnakis, inscreva-se no canal Audiobook Ilustrado, ative o sininho e compartilhe com quem também busca as grandes verdades escondidas da história. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando mitos, civilizações perdidas e segredos antigos com imagens geradas por inteligência artificial e narrativas profundas. O passado pode ter sido muito mais incrível do que qualquer ficção.